Pois bem, as sanções do Trump contra o Brasil já teve 50% de tarifa, que agora está nas mãos do Bolsonaro, quer o governo Lula queira, quer não. E como eu expliquei no outro vídeo, isso não apenas garante uma maneira, uma saída para isso, que vai ser via Bolsonaro, como coloca o Bolsonaro como uma peça fundamental da ligação entre o Brasil e os Estados Unidos, o que vai tornar muito difícil para o Alexandre de Moraes e mesmo o governo Lula, o que quer que seja, prender Bolsonaro ou destruir Bolsonaro ou acabar com ele totalmente, né? Mas, independente das sanções, como a gente falou, também existe o processo da Lei Magnitsky, que não parou, que continua circulando lá em Washington, né? E parece que teve recentemente um encontro lá na Casa Branca em que justamente o Eduardo Bolsonaro falou sobre isso aqui, ó. Aí o pessoal do Washington Post está dizendo aqui, ó, se implementadas, as sanções contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, iriam dramaticamente escalar o problema entre Brasil e Estados Unidos. Eu discordo deles. Ao contrário, isso seria a solução para os problemas entre Brasil e Estados Unidos. Aqui, a CNN Brasil está traduzindo a matéria aqui, dizendo que o Eduardo colabora com a Casa Branca para impor sanções contra Moraes. É o que diz o jornal Washington Post, né? Lembrando que o Washington Post é bem à esquerda lá nos Estados Unidos, né? O New York Post é que é mais à direita um pouquinho, né? Nessa quinta-feira, com base em relatos de 4 fontes familiarizadas com o assunto, ao seu lado estava o jornalista Paulo Figueiredo, acusado de envolvimento na tentativa de golpe, né? Todo mundo acusado pelo Alexandre de Moraes, é lógico, porque o Alexandre de Moraes está querendo se proteger da oposição, né? A oposição não pode criticar o Alexandre de Moraes, que ele persegue. Segundo o jornal americano, integrantes do governo Trump consideram as sanções há semanas. 2 fontes relataram ter visto uma minuta da ordem de sanção que teria sido rejeitada pelo Departamento de Tesouro. O OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, responsáveis por aplicar as sanções, teria se posicionado contra a medida. Um alto funcionário do Departamento de Estado afirmou ao jornal que sancionar um juiz da Suprema Corte por discordâncias judiciais seria extremamente danoso à credibilidade dos Estados Unidos na promoção da democracia. O problema é que justamente o Alexandre de Moraes é quem está violando a democracia aqui no Brasil, né? A ofensiva de Eduardo Bolsonaro acontece em meio a endurecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Na semana passada, o Trump anunciou tarifas de 50% em retaliação ao que chamou de caça às bruxas contra Bolsonaro, né? O Washington Post relata que Eduardo Bolsonaro tem se posicionado como interlocutor direto entre a Casa Branca e setores políticos brasileiros. Segundo o Figueiredo, ele e os deputados já visitaram a Casa Branca mais vezes do que consigo contar e entregaram relatórios a dezenas de congressistas americanos para pressionar contra Moraes, né? Acho uma coisa extremamente positiva. De um lado, o Trump colocou o Jair Bolsonaro como grande interlocutor junto aos Estados Unidos, indicando o que ele deve fazer, se deve recuar, se deve seguir à frente. E aí é uma questão agora dos empresários brasileiros procurarem o Jair Bolsonaro e tentarem acertar com ele uma maneira de negociar essa situação lá nos Estados Unidos, né? Ou então a situação não vai melhorar.